Oi, gente, bom dia. Como eu prometi para vocês que eu ia começar um quadro, todo domingo eu colocaria aqui um vídeo falando sobre as doenças relacionadas à alma, como uma expressão do corpo. E eu decidi trazer aqui uma doença que está sendo muito falada aí na internet, que é a neuralgia do trigêmeo. Muitas de vocês já devem ter visto o caso da Carolina Arruda, uma moça de 27 anos que, por não suportar mais a dor, decidiu pedir ajuda na internet para conseguir o dinheiro e ir fazer uma eutanásia. Eu não vim aqui para contar a história da Carolina Arruda. Vocês podem pesquisar na internet, vão ter acesso a tudo. Eu vim aqui falar o que significa a doença segundo a linguagem do corpo, a expressão da alma. E eu espero que vocês tentem interpretar o que eu estou falando de uma maneira acolhedora, porque nós não estamos aqui para brincar e há muito tempo eu já falo para vocês que qualquer doença que acometa o nosso corpo físico é um sinal de que na nossa parte energética e espiritual algo não vai bem. Primeiro eu vou explicar um pouquinho para quem não está entendendo nada ou caiu de paraquedas aqui, né? Primeiro que o meu nome é Silvana Rênica e eu tenho este canal há muito tempo e a gente sempre traz aqui assuntos variados, histórias e sempre para levar você à sua evolução, a olhar para si mesma. Então, a neuralgia do trigêmeo é uma condição neurológica e que causa uma dor intensa e repentina na região do rosto, que ocorre devido à irritação ou compressão do nervo trigêmeo, que é responsável por transmitir as sensações aí do rosto para o cérebro. Essa dor é frequentemente descrita como uma sensação de choque e considerada a pior dor que existe. E pode ser desencadeada por atividades simples, tipo mastigar, falar, escovar os dentes ou até mesmo de pegar uma leve brisa no rosto aí, pode causar o episódio de dor. E esses episódios de dor intensa podem durar de alguns segundos a alguns minutos e ocorrem repentinamente ao longo do dia, sem que a pessoa esteja esperando. Entre as causas mais comuns estão a compressão do nervo por vasos sanguíneos ou tumores, até mesmo esclerose múltipla ou outras lesões. Mas há quem tenha essa dor sem ter qualquer outro tipo de patologia. E agora trazendo para a perspectiva da medicina holística, né, que fala que muitas doenças são vistas como manifestações físicas do desequilíbrio emocional, mental e espiritual. Embora a gente não possa afirmar categoricamente, né, que todas as doenças tenham um fundo exclusivamente emocional, essa abordagem sugere que fatores emocionais e psicológicos desempenhem um papel significativo no desenvolvimento e na manutenção das condições físicas. Eu estou falando isso há muito, mas muito tempo aqui, que considera-se o ser humano como um todo, integral, né? Onde o corpo, a mente e o espírito estão interconectados. Quando uma pessoa enfrenta emoções negativas como estresse, ansiedade, raiva ou tristeza de forma constante, aquilo ali faz parte da vida dela, isso pode gerar um desequilíbrio energético que eventualmente se manifesta como uma doença no corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que guarda ressentimento ou mágoa por muito tempo pode desenvolver problemas no sistema digestório ou cardiovascular, segundo a visão holística, né? Segundo o que eu acredito e o que eu vivencio e ensino para as minhas alunas, tá? Isso para mim tá muito claro e eu sou o meu próprio laboratório. Então essa abordagem, ela enfatiza a importância de tratar não só apenas o sintoma físico, mas também a causa emocional e mental subjacente, né, dessa patologia. Eu costumo brincar, eu falo que se remédio curasse, não chamaria remédio, chamaria curédio, ou seja, o próprio nome já diz
que é para remediar, ou seja, se remédio curasse, a gente não tinha gripe de novo, dor de garganta de novo, várias doenças novamente. Ele remedia. Mas se você não tratar a causa, não vai resolver. Então, ao curar o aspecto emocional e espiritual, a saúde física, ela se restaura ou melhora significativamente. Terapias como acupuntura, homeopatia, meditação, entre outras aí, são muito usadas para equilibrar a energia do corpo e resolver esses desequilíbrios. Mas é o que eu sempre passo para as minhas alunas. Isso são ferramentas. Se você tem um jardim infestado de ervas daninhas, não adianta você podar. Dali uma semana, duas, brotou tudo de novo. Você precisa ir lá e arrancar pela raiz. Mas a poda, ela vai ser benéfica. Por quê? Porque vai deixar mais fácil para você arrancar aquela erva daninha, entendido? Então, assim, a medicina holística, ela não descarta a importância dos fatores físicos como alimentação, o estilo de vida, que é quando você, além de se alimentar corretamente, você cuida da sua parte mental, você medita, faz exercícios físicos, suplementa o que precisa em relação a deficiências de vitaminas, minerais, controla aí como é que estão os seus hormônios. Isso é muito importante, porque a gente reconhece que esses elementos também são fundamentais para a saúde, mas consideramos que a origem das doenças muitas vezes está ligada a uma combinação de fatores emocionais versus fatores físicos. Por isso que tudo que está relacionado a holístico, agora a gente tem também, né, a medicina integrativa, que aborda todos os aspectos da saúde para alcançar a cura completa. Porque se você vai no médico só para buscar remédio, aonde que você está indo a fundo para curar aquilo que fez com que aquela doença viesse à tona? E agora, em se tratando da neuralgia do trigêmeo, que eu trouxe uma situação bem específica aqui, que é uma condição que provoca essa dor intensa no rosto, como a gente já falou, a questão é a seguinte: imagina que a neuralgia surge como uma resposta do corpo a uma situação em que a pessoa sente que não consegue expressar as suas verdadeiras emoções ou pensamentos. E aí esse bloqueio na comunicação, seja por medo, vergonha ou qualquer outra razão, gera uma tensão interna. Quando essas emoções são suprimidas, o corpo tenta encontrar uma forma de, entre aspas, né, gritar ou manifestar esse conflito. E a dor física se torna a maneira pela qual esse sofrimento emocional acaba se expressando. E a dor pode também estar ligada ao excesso de controle ou rigidez da maneira como a pessoa lida com as próprias emoções. Ao tentar reprimir esses sentimentos, a pessoa cria um acúmulo de tensão que eventualmente encontra uma saída através do quê? Da dor física. E essa dor intensa no rosto, ela pode ser vista como um símbolo do conflito entre o que a pessoa deseja comunicar ao mundo externo ali e o que ela realmente está expressando. Então, é como se nós ficássemos suprimindo as nossas emoções. Isso pode acontecer com uma pessoa que tem um câncer de mama, que tem um câncer de útero, intestino também. Por quê? Porque ela não deixa aquilo sair, ela fica com aquilo dentro dela. Então, essa doença, no caso específico aqui, a neuralgia do trigêmeo, ela pode ser um sinal de que é necessário prestar atenção às emoções reprimidas e às dificuldades de comunicação que essa pessoa tem. É como se fosse uma chamada para que a pessoa explorasse os seus sentimentos mais profundos, reconhecendo as áreas em que está se sentindo bloqueada ou sufocada. E assim, a pessoa poderia trabalhar na liberação dessas tensões. Por isso que eu falei que quando a gente fala de terapia holística, ela vai ajudar ali na liberação, principalmente a acupuntura, mas não vai curar a causa. Dessa forma, o processo de cura, no caso
da neuralgia do trigêmeo envolve não apenas tratar essa dor física, mas também resolver esses conflitos emocionais e internos que estão na raiz do problema, igual a erva daninha que eu citei. Você pode podar, mas se você não tirar a raiz, não ir lá a fundo e arrancar tudo e ficar cuidando se aquilo vai brotar, você não está resolvendo o problema, você está remediando só. Na medicina tradicional, né, que é a medicina que a gente está acostumado a lidar, o tratamento dessa patologia geralmente foca no alívio da dor. Vai lá utilizar medicamento, anticonvulsivantes, antidepressiva, analgésicos potentes, e em caso mais grave até fazer procedimentos cirúrgicos, como a Carolina já fez vários. Essas abordagens visam controlar os sintomas. Então, ele vai reduzir ou bloquear a transmissão dos sinais de dor através do nervo trigêmeo. E embora esses tratamentos eles possam sim muitas vezes ser eficazes em aliviar a dor, eles tratam apenas os sintomas físicos, sem abordar a causa subjacente, ou seja, a raiz do problema, que pode ser de natureza emocional ou psicológica. Isso pode ter um impacto significativo nas emoções da pessoa. Porque quando o alívio da dor ele é apenas temporário ou quando a dor retorna, a pessoa pode se sentir frustrada, impotente, desanimada, o que pode aumentar o sofrimento emocional, porque ela pensa assim, pronto, nada vai resolver isso. Então ela vai com aquela esperança de que aquilo vai dar certo e não dá certo. Então da próxima vez ela já desconfia, desconfiando piora tudo. Além disso, o foco exclusivo na dor física pode levar a um ciclo de dependência de medicamentos, que é o que eu acho que acontece com a Carolina, sem que a pessoa perceba a necessidade de explorar e resolver os conflitos emocionais que podem estar contribuindo para essa condição. E isso pode resultar em uma sensação de estagnação, sei lá, onde a pessoa não vê progresso naquela condição, o que pode agravar ainda mais o estresse e a ansiedade, que possivelmente ajudam também aí a ter crises. Bom, em resumo, gente, vamos lá. Enquanto a medicina tradicional oferece ferramentas, muitas vezes valiosas, claro, né, para controlar a dor da neuralgia do trigêmeo, é importante reconhecer que se a causa emocional não for abordada, o alívio só vai ser superficial. O impacto emocional de não tratar a raiz do problema pode ser significativo. E por isso é essencial considerar uma abordagem mais holística, que inclui tanto o tratamento físico quanto dar apoio emocional para a pessoa. A pessoa precisa se conhecer, ela precisa conhecer as emoções, ela precisa olhar para a vida dela de uma maneira mais profunda. Isso aconteceu comigo quando eu tive câncer. Se eu não tivesse olhado para mim e entendido que aquele tumor era resultado das minhas emoções, possivelmente eu não estaria mais aqui. Porque isso aconteceu há 17 anos e eu nunca mais tive resquício de qualquer célula cancerígena no meu corpo. Mas e como que a gente faz para chegar à causa da dor? Sabe? Como que a gente vai descobrir o que está causando isso e tratar de maneira mais profunda? Eu gosto sempre de levantar questionamentos. As minhas alunas, elas respondem muitas perguntas dentro do MGD sobre a si mesmas. Elas precisam ir lá e buscar a resposta, porque não existe no universo uma pergunta que fique sem resposta. Tudo que você lança em forma de questionamento, uma hora a resposta vem. Basta que você esteja atenta para aquilo. Então, eu gosto sempre de perguntar, nesse caso aqui, o que eu sugiro para a pessoa que está passando por essa situação? E não precisa ser só sobre a neuralgia do trigêmeo, isso é só um exemplo. Mas pode ser qualquer outra doença que você já tentou de tudo e a medicina tradicional não resolveu. Se questione. O que eu estou reprimindo dentro de mim, sabe? Eu estou reprimindo algum sentimento? Se pergunte se há emoção como raiva, tristeza, frustração, alguma coisa que você tenha evitado ou suprimido.
Essas emoções não expressas, elas podem e vão com certeza se manifestar fisicamente. Outra pergunta importante que você pode levar em consideração também é: eu tenho dificuldade em expressar meus pensamentos e sentimentos? Reflita aí se de certa forma você não tem medo ou sente insegurança ao falar para os outros das suas necessidades, dos seus desejos. A dor, gente, ela pode estar relacionada a uma dificuldade de se expressar. Eu tenho vontade de dizer aquele não do tamanho do mundo, de dizer foda-se para alguém e não tenho coragem. Isso fica dentro de mim e o meu corpo sofre. Outra questão também que você pode levantar aí é: eu estou me sentindo sobrecarregada ou eu estou me sentindo sob pressão? Avalia se você está lidando com situações que causam estresse, sabe aquele estresse extremo ou aquela sensação de estar sendo pressionada de certa forma? A neuralgia do trigêmeo, ela pode ser um reflexo de alguma pressão acumulada. Eu acredito muito nisso. A questão também que você pode levantar, que você pode tentar buscar lá dentro de si mesma é: existe algum conflito interno que eu estou evitando? Sabe quando você tem aquela sensação ali, putz, eu preciso falar isso, e você não tem coragem? Avalie aí se você está lidando com alguma coisa que leve você a pensar: será que uma parte de mim está em desacordo com a outra? Por exemplo, você pode desejar algo, mas sentir que não pode ou não deve seguir este desejo, seja lá o motivo, não interessa. Ou como eu estou lidando com as mudanças na minha vida? Sabe, como que você está reagindo às mudanças recentes? Sejam elas positivas ou negativas, porque a dificuldade de se adaptar também pode gerar tensão interna. Isso pode acontecer com uma transferência, com transferência de trabalho, eu digo que você tem que mudar de cidade, sair da sua zona de conforto. Outra coisa, será que você não está tentando controlar tudo ao seu redor? Reflita aí se você tem uma necessidade excessiva de controle. Essa rigidez, ela pode estar criando um ambiente interno onde a dor física surge como uma forma de liberar a tensão. Ou você está carregando aí dentro de si um ressentimento, uma mágoa. Nessa questão de ressentimento e mágoa, pode também causar problema intestinal, intestino preso, quando você não deixa as coisas fluírem. Então, pergunte a si mesma se você está segurando mágoas do passado, por exemplo. O apego a essas emoções negativas pode contribuir com a dor. Sabe aquela pessoa que faz 10 anos que foi traída e o ex trocou ela por outra pessoa e até hoje ela não conseguiu liberar essa energia? Ela vive para falar disso. Tomem cuidado, às vezes vocês estão gastando horrores em médico, estão em sofrimento, estão desenvolvendo doenças terríveis e não conseguem entender que se liberar aquilo e deixar aquilo no passado, perdoando a pessoa, entendendo as atitudes da pessoa, aquilo ali ia passar como um passe de mágica. Outra coisa também é olhar para si mesmo e ver como é que está a sua autoestima. Avalie se você está se sentindo desvalorizada ou insegura em relação a si mesma. A dor, gente, ela pode ser um reflexo dessas questões de autoestima, sim. Ou será que você está vivendo de acordo com os seus valores ou seus desejos? Será que você está alinhada com o que realmente importa para você? Viver de forma desconectada dos seus valores pode gerar conflito interno e, consequentemente, dor física. Aquela dorzinha de cabeça, aquela tensão no ombro, aquele nervo ciático que incomoda. Tudo isso é dor. Aquela dor que você não sabe de onde vem pode estar relacionada a isso. Você está vivendo para os outros e não está conseguindo externalizar aquilo que você realmente quer. Por quê? Porque possivelmente você tem o quê? Medo de ser julgada, medo de ser rejeitada. Pense se o medo do julgamento ou da rejeição não está impedindo você de ser autêntica. A dor pode surgir como resultado desse medo constante. Então, quando você explorar e responder todas essas perguntas, esses questionamentos,
você pode começar a identificar os aspectos emocionais e psicológicos que estão contribuindo para a sua dor física. Uma vez que essas causas profundas sejam reconhecidas, é muito possível trabalhar nelas por meio de terapias, prática de autocuidado, mudança de comportamento, buscando aí uma cura mais completa e duradoura, ou seja, indo lá na raiz e resolvendo o problema mais a fundo. E se você quiser fazer parte do Metamorfose Guia do Despertar, buscar o autoconhecimento para nunca precisar passar por esse tipo de situação ou para curar uma situação já existente, eu te convido para fazer parte da nossa comunidade Guia do Despertar. Faça o MGD e depois entre para a comunidade, onde nós trabalhamos todos esses aspectos aqui que te tira da posição de um simples corpo orgânico e te coloca numa posição muito mais elevada, entendendo que você é um ser espiritual utilizando esse corpo para viver uma experiência, mas que você não precisa necessariamente sofrer enquanto está nesse corpo. O link para você fazer parte do Metamorfose Guia do Despertar está aqui, fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Eu espero ter ajudado vocês e as pessoas que estão passando por dificuldade e que já tentaram de tudo, segundo a medicina tradicional, e não conseguiram encontrar uma forma de diminuir as suas dores. Vamos mais a fundo, que eu tenho certeza que nós conseguiremos resolver muito mais problema do que simplesmente tomar remédio para remediar. Um beijo e até o próximo domingo aqui no canal Silvana Rênica.